Você pode se apresentar e falar sobre sua conexão com o Piauí? Ah, meu nome é Francisco Alves de Araújo, o pessoal me chama de Chicão, né? Meus colegas me chamam de Chicão, e eu nasci no Piauí, numa cidade chamada União, e o meu pai mudou para Teresina, né? A gente estudou lá desde criança mesmo, e depois foi o seguinte, fiz primeiro grau, segundo grau, tudo mais, foi fazendo aqueles amigos, né? E quando eu fui para a faculdade, da minha turma, lá do segundo grau, só passou eu e o outro também. Mas o outro não era tão assim, com afinidade com a gente, não. Mas eu comecei a faculdade de medicina em 71. Aí conheci o Edmar. Aí, através de Edmar, conheci o Arnaldo, conheci o Pereira, conheci o Galvão. Aliás, o Galvão já conhecia mais ou menos porque o irmão do Galvão namorava com a minha irmã, né? Já tinha uma certa ligação. E a mulher do Galvão, a ex-mulher, a Conceição, não sei se você conhece a Conceição, ela foi uma vez lá em casa porque minha irmã ficou noiva do irmão do Galvão, né? Ela foi com a mãe do Galvão lá em casa para conhecer a família. Aí depois a minha irmã resolveu terminar, o casamento acabou, né? Aí nós, quer dizer, eu depois conheci o Galvão e eu contei a história para ele, mas eu sou amigo do irmão do Galvão até hoje, né? Do Joãozito. Inclusive, o Joãozito participou de alguns filmes. Sim. Pois é, era esse que era noivo da minha irmã. Como começou o jornal Toco Cru Pegando Fogo? Nós ficamos muito amigos, né? E na faculdade de medicina tinha um diretório. Diretório é aquela representação junto à faculdade dos estudantes, né? E estava mudando, teve nova eleição e nós, na nossa turma, ganhamos a eleição, né? Chamava Diretório Setorial 7 de Abril. E nós resolvemos fazer assim, um departamento cultural, alguma coisa assim. Aí o Edmar foi chamado lá para o diretório e me levou junto também para arrumar alguma coisa. Hum. O diretório teve um jornal, mas era um jornal muito, como é que se diz? Não sei se você conhece essa gíria, careta, muito certinho, não sei o quê, só falava aquele tema da medicina, alguma coisa assim, sabe? E nós resolvemos inovar, né? Primeiro o nome. Nós fizemos a reunião para escolher o nome. Hum. Eu, Edmar, Celina, o Félix, umas pessoas que estavam com a gente ali. Não sei se o Edilberto estava. E aí nós não conseguimos, não tivemos assim um consenso para fazer o nome do jornal, né? Porque a gente queria uma inovação, uma coisa nova, uma coisa que fosse irreverente. Mas aí terminamos a reunião sem escolher o nome do jornal. Uhum. E o Félix, que era o que estava na reunião com a gente, saiu e lá do cantinho, da janela, ele disse assim: por que você não bota o toco cru pegando fogo? Toco cru pegando fogo você fala bem rápido, dá uma cacofonia, né? Dá um palavrão, um negócio qualquer. Aí eu olhei para demais, é esse. Aí nós ficamos com esse nome. Agora o problema era o seguinte, que era o diretório de medicina e tinha que passar pela aprovação do diretor da Faculdade de Medicina. Uhum. Ele era evangélico. Esse nome não ia passar. Mas nós chamamos o colega que era presidente do diretório, explicamos para ele, que era muito falador, né? Que ele fosse lá e dissesse que toco cru pegando fogo, né? Toco, você sabe, é um toco de árvore, assim, aquele negócio, né? Que pegando fogo, significava a chama da juventude, um toco pegando fogo, a juventude, né? Aí, e ele foi e falou com o diretor. O diretor achou lindo o nome, né? E saiu, passou. Passou o nome. Ótimo. Isso virou o nome mesmo. Nós fizemos. Foram três. É, foram três jornais, talvez quatro, não, três mesmo. Só saiu três edições. Cada mês saía uma edição. Porque depois a polícia pegou e disse que não saía mais, não. Né? Entendi. Aí, porque era o tempo de repressão, né? Aquele tempo
da ditadura militar, então quer dizer, não, muita coisa não saía, era reprimida mesmo, censurada. E o nosso jornal foi assim. Mas nós fizemos um jornal muito legal, muito bacana mesmo, sabe? Todo direitinho. Eu, Edmar, aí a Socorro Moreira, que veio ajudar a gente também, que era da nossa turma, né? A gente fazia também, fez, né, uma fotonovela. Você sabe o que é fotonovela, né? É um tipo, uma história contada com fotografias. Sim, porque no Grama que tem isso também. No jornal Grama. Sim, do Jornal Grama, tá É. certo. Pois é, a nossa era uma fotonovela contada. O nome da fotonovela, O Destino é Cruel. Hum, Era uma história interessante, muito né? bom. Era uma história interessante que nós éramos estudantes de medicina, eu formava um casal com a Socorro Moreira, e vinha baixava um disco voador, né? Disco voador era uma lata de lixo, aquele o lixão. E saía o professor, que era o nome, uma sátira do nosso professor mesmo de clínica médica, e ele vinha abduzir a gente para levar para um planeta clínicos, né? Professora de clínica médica. Uhum, Era uma história assim bacana. O Galvão tem esse número do jornal guardado, né? certo. Mas aí, que eu estava te contando, é, essa, Sobre outro jornal que você fez. sim, esses jornais. Mas eu já conhecia, por exemplo, assim, antes de entrar na faculdade, já conhecia de nome o Edmar, o Valene, aquele povo. É, Como era morar no Piauí no final dos anos 60 e no início dos anos 70? Era uma época, assim, eu chamo de assim, época da inocência, sabe? Da inocência. A gente não tinha aquela maldade, aquele negócio. A gente era muito amigo assim, no curso lá de segundo grau, A gente ficou até o último ano juntos e éramos muitos amigos. Até hoje eu conservo esses amigos. A gente gostava de festinha, de festas, de ir pro clube, jogar voleibol, alguma coisa assim, sabe? Era muito legal. Agora, aconteceu uma coisa acho que no último ano do segundo grau, que me alertou para outras coisas. É que eu passei na Praça Rio Branco, em Teresina, e estava um comício da UNE, pessoal da UNE, União Nacional dos Estudantes. E eu achei bom ficar ouvindo e aplaudindo. Naquele tempo você não podia aplaudir, você não podia dizer nada, que você era considerado um subversivo, como se diz. E eu, aplaudindo lá, não sabia que tinha olheiros. E de tarde, quando eu fui para o colégio, eu estudava à tarde no colégio, eu fui preso, né? Eu fiquei a tarde inteira no colégio, me soltaram só, assim, depois que o colégio todo foi embora, e mais ou menos às 6:30 da tarde, eles queriam que eu dissesse quem eram os dirigentes da UNE, lá do Piauí. Quem era o fulano de tal, que era da UNE, quem era aquele negócio todo, né? Porque tinha naquele negócio o pessoal vivia na clandestinidade e tinha os representantes mesmo, mas tinha aquele pessoal que fazia parte daquilo lá, né? Aí que eles chamavam de agitadores, subversivos e tudo mais. E eu não sabia, só tinha aplaudido lá. Não sabia quem era. Mas isso me deixou assim, como é que se diz, assim, alerta, o que está acontecendo mesmo? Porque até então eu não tinha, assim, consciência das coisas políticas, porque naquele tempo tinha que era o tempo da ditadura militar, eles faziam tudo para dizer que tudo era bom, tudo era bonito, né? E tinha como é que chama? As coisas que eles colocavam no rádio, na televisão, que já começava a televisão mesmo, é, aquelas músicas de ufanismo. Eles colocavam no rádio Eu Te Amo, Meu Brasil, né? E quem era também aquela parte que era que eles consideravam subversivo, que eles faziam propaganda negativa em cima dessas pessoas, tinha um slogan também, ame Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Era o tempo da repressão. Então, nesse tempo, a gente não podia fazer muita coisa, não. A gente ficava sempre vigiado, né? Inclusive, no meu interrogatório lá no colégio, que eu fiquei preso na sala do colégio, ele disse para mim que eu não, se eu tivesse pretensão de fazer vestibular com faculdade, eu não ia fazer porque os meus direitos de estudante seriam cassados, né? Aí isso me deixou triste,
Porque eu não sabia que, né, sei lá, os planos meus era fazer um vestibular, não sei o que, alguma coisa assim. Acho que eu não podia fazer nada, que eu ia ficar sempre vigiado. Bom, tudo bem, então vamos lá. Aí, a partir daí, fiquei curioso, né? Fiquei curioso e fui atrás do que era que estava acontecendo. E, para mim, foi bom que eu adquirisse uma consciência política do momento que se estava vivendo, naquele tempo, né? Era aí, depois, nos anos 70, eu fiz vestibular no do final de 1970. Eu estava com 18 anos de idade nessa época. 18, eu fiz, né? 71 começamos a faculdade, era o governo nacional, presidente Médici, e nomeou um governador. Naquele tempo não tinha eleição, era nomeado governador para o Piauí, que foi o governador Alberto Silva. O Alberto Silva é o seguinte: apesar de ter sido nomeado pela ditadura, ele tinha uma abertura, ele gostava muito de movimentos culturais. Ele construiu, e de esporte, essa coisa toda. Ele construiu aquele estádio de futebol que levou o nome dele, né? Alberto Silva, chama Albertão. Naquele tempo era tudo um pulanão, não sei o que, aquele negócio todo. E instalou o Teatro 4 de Setembro e fez um projeto no Piauí chamado Projeto Piauí, que era coordenado por um antropólogo chamado João Ribeiro. Projeto Piauí, em todas as áreas, assim, sabe? Cultural e alguma coisa lá de desenvolvimento econômico, não sei o que, essa coisa toda. O João Ribeiro. E sim, aí o governador pegou nesse movimento cultural todo, chamou pessoas de fora para ajudar no desenvolvimento cultural do Piauí. O Piauí era muito mal falado, era o estado mais pobre da federação e todo mundo fazia chacota do Piauí, né? Tinha uma revista que botou lá uma coisa lá: visite o Piauí antes que ele acabe, né? Era esse tipo de coisa. E o Alberto Silva queria levar o nível do Piauí, dizer que o Piauí tinha beleza, tinha isso, aquilo, outro, né? Aquela coisa toda, e era né? Aí chamou artista de fora, foram dois maestros: o maestro Reginaldo, que eu acho que veio do Rio de Janeiro, e o maestro Terraza, que é argentino, que era daqui da Universidade de Brasília, né? Eles foram para o Piauí, dois maestros, eram muito bons, né? E foram vários artistas, né? E deixa eu ver aqui, teve muita gente que chegou lá, desde de fora. Isso tem uma ligação depois com os filmes, tá? Eu vou te contar depois isso aí. Sim, aí começou o tal do movimento cultural. O maestro Reginaldo fazia umas audições musicais, a gente ia, era bom, ele ensinava pra gente o que era, ele fazia aquela preleção toda, ele dizia o que era, e a gente achava bom porque era conhecimento pra gente. E reunia com as pessoas também, era muito bom. Qual era o tipo de arte que o governo do Piauí queria promover? Era uma arte assim mais séria, por exemplo, né? Eu vou te falar. Naquele filme chamado Cabeça de Cuia, que o ator chamava Tarcísio Prado, ele veio do Ceará. Mas ele fazia um teatro sério, aquele teatro tradicional, né? Outro ator também, que veio do Ceará também, chamava Ari Sherlock, ele já é falecido. O Tarcísio Prado também acho que morreu uns 2 anos atrás, não sei, é uma coisa assim, não tem, né? E eles faziam teatro sério, né? Mas como lá no Piauí, as pessoas assim têm um bom humor, tem uma coisa assim que eles levam a sério, mas tem o lado de humor da coisa, né? Eles também fizeram coisa também que eram bem humoradas também. Mas o teatro é o teatro tradicional, né? O teatro do Tarcísio Prado e do Ari Sherlock, né? Depois eles formaram um grupo de teatro, que são pessoas mais jovens, que são mais irreverentes, né? Tinha um professor, acho que é Gomes Campos, né? Que ele dava aula na escola técnica e ele era teatrólogo também, ele escrevia peças de teatro. E começou a escrever umas peças de teatro politizadas também. Eu não vejo o nome aqui da uma peça que ele fez, mas fez muito sucesso, tá? Mas politizada.
Ele fazia crítica ao governo, essa coisa toda, né? Através do teatro, né? Professor Gomes Campos. E nessa época também, sim, Então isso é teatro, mas também arquitetura, outras artes também. outras artes também. O Projeto Piauí englobava tudo isso aí, sabe? Aí, e tanto em Teresina como no interior também do estado. Tanto é que depois o antropólogo João Ribeiro, esse que veio de fora, ele se estabeleceu, eu acho que em Corrente, no Piauí. Naquele, não sou do Piauí, Bom Jesus, Corrente, eu não sei, por ali assim, que ele estabeleceu, né? Ou fez alguma filial do Projeto Piauí, uma coisa qualquer assim, né? Mas aí, a partir daí, as artes no Piauí ficaram assim, já fluíram bastante, bastante mesmo, né? Então, 71, 72, o doutor Antônio Noronha, doutor Antônio Noronha, chegou no Piauí. De. Ele era de lá, mas ele formou em medicina fora. E chegou e foi dar aula. Ele era professor da gente, professor de pediatria. Professor de pediatria da gente, da mesma turma. Ó, eu, Edmar, Edilberto e Marcelino, nós somos da mesma turma. O Noronha era nosso professor. Ele tinha um tio que era professor de pediatria e, e, a, e ele também, quando chegou, já assumiu também lá uma vaga de professor na faculdade de medicina, né? E era uma pessoa muito aberta, sabe? Abertura, né? Ele gostava muito da parte cultural, sabe? E era de uma família que tinha uma classe média que tinha algum dinheiro. A mãe dele era prefeita de uma cidade próxima, Monte Egeu, a dona Toinha, né? E, e ele tinha assim, uma habilidade de conseguir as coisas porque ele tinha quer dizer, tinha dinheiro, né? A parte financeira dele era melhor do que a nossa. Nós não tínhamos, não, nós éramos estudantes. Ele não tinha nada. Ele era amigo do Torquato, né? O Torquato já estava no Rio, já tinha tido o movimento Tropicália, e o Torquato já estava, digamos assim, famoso, não tanto quanto é agora no Piauí, né? Porque depois o pessoal deu uma subida lá na coisa lá que ele ficou lá por cima. Mas aí o Torquato chegou, né? E, e fez amigo do Noronha, ficou amigo do Edmar também. E o Torquato queria levar para o Rio de Janeiro umas pessoas porque o Torquato ele era letrista, era poeta. E ele queria um músico, uma pessoa para cantar a música dele, que tocasse do mais e uma cantora, um cantor, uma cantora, um artista. Aí ele, né, o Edmar apresentou, Edmar e o Noronha apresentaram o Galvão para o Torquato, e o Torquato resolveu, e também uma cantora, que até faleceu agora, esse ano agora, a Barradinha, a Maria de Socorro Barrado, o nome dela, a artística era Lena Rios. Não sei se vocês já ouviram falar na Lena Rios. Depois eu mostro para você um trabalho dela. Mas aí levou, sim, o Galvão. Mas antes disso, o Torquato. Vamos falar um pouco sobre antes disso também, porque Galvão ficou no Piauí, eu acho, até 73. E talvez em 73 ele foi embora, depois as outras pessoas também, mas muitas coisas aconteceram, né, antes. Sim. E é sobre essas coisas que também. Porque a gente vai chegar lá no ordem cronológica, com certeza. Não, tá certo. Eu tô até vendo isso aí, porque é o seguinte: nesse ano, ora, foram só 2 anos de convivência com o Torquato, 71 e 72, que eles tiveram. Isso. Tá? E nesse período, o Torquato quis fazer aquele filme, Terror da Vermelha, que é uma espécie de coisa. Ele mesmo, né? Assassinando as pessoas, aquela coisa toda, né? Aí, como o Edmar era amigo dele, o produtor sempre era o Noronha, né? O produtor que tinha dinheiro. A câmara de Super 8 não era do Noronha, era de um amigo do Noronha, que o Noronha pedia emprestado para fazer o filme. Mais ou menos foi assim, tá? Mas tudo dava certo.
E eles resolveram fazer. Não, primeiro, deixa eu ver, a cronologia foi o Adão e Eva. Acho que é Adão e Eva, que é um filme que foi perdido, é o filme mais bem feito que fizeram. É muito bonitinho o filme, muito bem filmado. O Arnaldo está com a mão muito firme. Eles faziam todo, fizeram a marcação, que aquelas câmeras Super 8 não tem zoom. Então a pessoa tinha que ir daqui até lá para aproximar a imagem. Eles faziam a marcação com uma coisa lá na beira do Rio Puti, né? Aí a Maria Lídia, irmã do Noronha, participava também como uma espécie de ajudante. Ela participou até de um filme depois, o tal de Mergulho, lá no Rio, comigo, né? E ela, sim, aí fizeram o filme. O Torquato, que era meio, meio maluquinho, ele, não sei se foi ele que foi ou levaram ele, ele deu uma tirada da cabeça e foi internado num sanatório lá no Piauí, o Meduna, tá? E ele cortou, ele lá, não sei se foi lá ou foi quando foi sair, ele raspou o cabelo, raspou, ficou sem cabelo. Quando eu conheci Torquato, disse, ó, Torquato aqui, ó, tudo bom, como vai? Pronto, foi me passando. Ele estava de cabeça raspada. No filme Adão e Eva, colocaram uma peruca nele, aquele cabelo grande, é porque ele estava de cabeça raspada, né? Então ele foi fazer o filme com a peruca, né? E a mocinha do filme, a Eva, seria a Conceição, a mulher do Galvão, né? Mas aí, a Conceição, eu não. Tem alguma coisa lá qualquer que eu não sei. Eu não, quer dizer, eu sei assim por outras coisas, mas eu não vou contar aqui. A Conceição não aceitou fazer o papel, chamaram a Claudete, né? Você conhece a Claudete? Pessoalmente, não. Tá bom. Aí chamaram a Claudete foi. Então foi o seguinte: eles fizeram o filme. Era muito. Ó, tinha uma descida ali perto da Ponte do Puti. Antigamente, a ponte era uma pontezinha pequenininha. Assim, um caminhozinho. O Arnaldo filmou, ficou todo bonitinho, né? Aí tem aquela hora que eles compraram uma costela de boi lá no Matadouro, não sei aonde, a coisa que tinha lá, e andava com essa costela para cima e para baixo. E para fazer aquela cena lá, né, que o Torquato tira a costela, né, joga na água e sai a mulher, né, lá dentro do Rio Puti, naquela margem que é do lado do Jockey Club, se eu não me engano é isso. Mas ele só não é uma margem que fica pro lado do, do Parnaíba, não, daquele lado lá. Tem uma descidinha lá, tudo mais, fizeram, né? Tem até a foto daquela revista, Sim, sim. né? A foto deles lá na água, Arnaldo filmando. Você conhece essa foto? Isso. Como a arte dos cineastas marginais se comparava à arte promovida pelo governo? Não, essa arte realmente era independente, ela não tinha incentivo nenhum do governo. Mas ela tinha ligação, porque é o seguinte, chegaram pessoas de fora, esse projeto Piauí, e outras pessoas que foram passando ficaram encantadas com aquele movimento cultural, né? E foram ficando. Foi o caso o Pierre Baiano, que participou de quase um monte de filme, né? Fala sobre ele, Pio Baiano. Pierre Baiano é o seguinte, ele chegou no tempo do projeto Piauí, ele ia acho, não sei se o Acre ou Amapá. Ele estava formado em agronomia e ele ia para lá. Então, ele passou em Teresina para visitar a irmã dele que morava lá, né? Ele assumiu um emprego lá no coisa, que ele era agrônomo. Aí, quando ele viu o movimento lá das pessoas, aquela coisa toda, né? Ele se integrou totalmente naquilo e resolveu não ir mais pro emprego dele lá. E ficou. Ficou muito, muito tempo lá, né? Aí ficou amigo de todo mundo, ele era muito meu amigo, muito, muito mesmo. E ele ficou muito tempo e ele gostava de fazer teatro, gostava de cantar, tá? Gostava de qualquer animação cultural, ele estava no meio também, tá? Quando a gente estava na faculdade, nesse período, eu não sei se foi 73 ou 74, o Edmar e o Noronha resolveram fazer um teatro musical numa churrascaria que tinha lá, que tinha um ambiente fechado,
né? Que naquele tempo começava aquelas músicas de discoteca, todo mundo ia dançar, aquela coisa toda. Então, tinha a parte aberta e tinha a parte fechada, com ar-condicionada, né? Aí tinha isso. E essa churrascaria, essa boate, era do pai de uma amiga que andava com a gente, a Ana Miranda, que era cantora, né? Ela faleceu no ano passado, que era casada, que depois ela casou com o Garibaldi, que é músico, né? Ainda está lá em Teresina. Então, a concepção como é que chama? Desse musical, desse teatro musical, que era teatro musical mesmo, foi na casa do Noronha, ali na rua, esqueci o nome da rua lá. Estava eu, Edmar, o Pedrinho Veras, que era um ator piauiense que já tinha feito novela na TV Globo, aquela primeira versão de Selva de Pedra, ele fez, então ele já queria ser famoso. Quer dizer, ele fez um pedaço da coisa lá, mas não era o astro nem nada, né? O astro era o Francisco Cuoco lá, acho que era aquele. E ele fez, né? Mas já era uma pessoa experimentada no teatro. E o Baiano, estava eu, Edmar, Baiano, Pedrinho Veras e o Noronha, para discutir esse teatro musical, né? Aí resolvemos fazer, né? Teve uma briga lá de egos, quem vai ser o astro sou eu, quem vai ser a estrela sou eu, não sei o quê, mas tudo resolvido. E o espetáculo aconteceu, um sucesso, chamava Udigrude, que uma palavra. Udigrude é uma palavra que é uma sátira a underground, Uhum. né? Tinha um cronista que escrevia não sei se era no jornal o Globo, Jornal do Brasil, chamado Daniel Mas. Então, ele, para satirizar o underground, ele botou o de grude. Então, o nome do espetáculo lá era o nome da coluna do Daniel Mas. Ele já é falecido também, Daniel Mas. E foi muito bom. Fizemos um espetáculo musical, muito bom. Os músicos eram o Gordinho. Você já conheceu? Pessoalmente, infelizmente, não. Não, pois é, ele é gente boa pra caramba. É o Gordo, o Assir Davis. Esse Assir Davis foi assassinado depois, né? Deram um tiro dele. Era muito bom músico, muito bom. O violão. Na bateria, era um menino que tinha já participado de um grupo musical que tem sucesso no Piauí, os Brasinhas. Era o Jacó. O Jacó também era bem doidinho também, né? O cenário era do Arnaldo. Arnaldo fez o cenário de cabaré. Cabaré, você sabe o que é cabaré, né? Uhum. É um prostíbulo. O Arnaldo fez né? E as meninas do cabaré eram a Ana Miranda, a Iê, a Nazaré, que fez uns filmes. Deixa eu ver, fez filmes. Ela estava sempre com a gente, a Nazaré. E a mulher do Assis, que era a Regina, e tinha uma percussão, que eram os meninos lá perto da casa do Galvão. A gente chamava os meninos da vila, né? Aí o espetáculo começou, aí foi um sucesso, né? A Ana Miranda já era mesmo, gostava de cantar, e o Baiano também cantava, né? Era uma coisa engraçada que o Baiano fazia. E o Pedrinho Vessi, né, que já era ator e tudo mais. Foi muito bom. Aí fez um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, sei lá, não sei, foi uma temporada assim. Parece que fez uma semana e pediu para voltar na outra semana, uma coisa, né? A direção era do Edmar. Isso era em qual ano? Deixa eu ver, acho que em 74, por aí. Foi depois da morte do Torquato. Qual era a conexão entre o teatro e o cinema no Piauí? Qual é essa conexão? Primeira coisa, aquela história do Projeto Piauí, que veio um maestro de fora. O maestro Reginaldo, ele tinha 3 filhos. Era o Marcos, a Naire, que está naquele filmezinho lá. A conexão é essa, Naire, e outro que, o Sérgio, não sei, ele sumiu, que a mãe dele era francesa, foi para a França, não sei, não sei. Aí ficou a Naire. A Naire é muito amiga da gente, tá? Aquele filme lá, O Sonho Americano, ela tá lá no filme, né? Então, essa conexão do teatro de grude
a conexão é o Pierre Baião, que ele participou de muitos filmes, né? A Nazaré, a Iê, e o Arnaldo, que era o figurinista, e ele fotografou muita coisa lá nesse. Perderam-se muitas fotos, mas salvaram-se algumas aí. Isso aí, né? Então, depois, quando o Torquato. Deixa eu ver, sim, depois do Adão e Eva, que é esse filme perdido, o Torquato fez o Terror da Vermelha, né? Nessa eu nem estava, né, em nada, não, né? Eu vi depois, né? Aí tava o Edmar, né? Que faz aquela, né? O, o Etim, você conhece o Etim? Uhum. Pois é, o Etim estava lá, tava quem era? Eu não lembro das outras pessoas. Não sei se era o Geraldo Cabeludo. É, da Terra Vermelha? Sim. Ah, tem muita gente, né? Tem a Conceição. Ah, tem a Conceição, pois é. Aí tem aquela banda de gente lá. Pois é, o Terror da Vermelha. E isso aí foi depois da morte do Torquato, né? Isso. Teve isso aí, Terror da Vermelha. Agora, eu gostava muito, eu fiquei muito amigo do Arnaldo, muito, muito amigo mesmo. A peça O de Grude tinha similaridades temáticas e estéticas em relação aos filmes? Marginal. Marginal. Era um teatro marginal mesmo. Essa peça teve uma história, ele teve uma história, personagens. Não, era um musical. Musical. Era assim, um musical e temático. Era um cabaré. E por que elas não fizeram um filme sobre isso ao invés da. Não sei. Não sei te informar isso não, sabe? Entendi. Aí eu participei, quer dizer, eu ficava sempre lá, conversando com a Edmar, a gente podia fazer isso, mas nunca meu nome aparecia, que eu não queria mesmo, não. E todas como é que chama? As sessões, todo dia tinha, acho que do final de semana, tipo quinta, sexta, sábado, eu estava lá. Eu, todas elas eu estava. Tanto é que tem um livro sobre isso, e o Edmar até me perguntou as coisas. O Edmar, quando ele esquece das coisas, ele fica me perguntando, né? Ele fica me perguntando. E fizeram um filme, o filme não, fizeram um livro sobre né, do de Grude, eu não sei o que lá, o do fulano de tal, a irmã não sei das quantas. E tem uma foto na capa, sabe? E na foto da capa, eu tô lá nessa foto, nessa foto. Né? Aí, aí eu estava olhando um dia e digo, tô eu aqui, sentadinho aqui, tô lá. Como você entrou no mundo cultural? É porque eu estava sempre interessado nisso, sabe? Eu sou de uma família assim, bem mais, né? Eu digo assim, uma classe média mais baixa. E lá de um lugar, hoje em dia não é subúrbio mais, porque cresceu tanto que ele não é subúrbio. E eu não me relacionava com as pessoas do lado do meu local, queria mais alguma coisa, né? E sempre estava com as pessoas todas. Eu era uma pessoa da cidade, conhecia todo mundo, tanto o pessoal lá, quando eu morava, que eu gostava das pessoas, mas eu queria mais alguma coisa, né? Então, eu comecei a fazer esse jornalzinho com o Edmar, né? Depois, a concepção do filme Coração Materno, essas coisas sempre eu estava junto. E a gente ficou muito amigo, né? Eu, Edmar, Marcelina e Edilberto, a gente sempre estava junto. A gente estava junto porque nós, na faculdade de medicina, que é um curso, né, na verdade, é um curso elitizado. Nós éramos de uma universidade federal, né, e que ninguém pagava, mas as outras pessoas lá, fora nós que eu estou falando aqui, tinham pessoas da classe média mais alta, tinham uns bem pobres mesmo, que depois ficaram ricos e até ficaram, né? E nós, como fazíamos essas coisas, a gente era, assim, digamos assim, não é discriminado, é marginalizado mesmo, sabe? Né? Eles ficavam fazendo alguma coisa, assim, desfavorável a gente, né? Naquele tempo surgiu um grupo, o Novo Baiano, né?
que era depois Tropicália, e ele chamava a gente, né? Eu, Edmar, Marcelina e o Edilberto, né? Chamava a gente de Grupo Piauí, né? O pessoal amigo da gente. Mas esse Grupo Piauí não era assim, botando a gente para cima, não. Era pejorativo, eu acho, né? Aí o pessoal do Grupo Piauí, ele chamava o Edilberto de risadinha, porque o Edilberto gostava muito de rir, né? E era mais ou menos isso aí. Então nós, né, fazíamos jornal, o jornal nosso, que eles gostavam muito, mas era meio, as nossas críticas eram meio ácidas com eles, né? Eram umas coisas assim que a gente fazia que não era o certinho. No nosso jornal, numa edição Toco Cru, eu desenhei. Eu desenhava com o Arnaldo também. O Arnaldo queria que eu desenhasse, né? Eu desenhava com ele, pegava meu desenho e publicava no jornal, lá no jornal de circulação, no jornal O Estado, né? Aí eu desenhei uma história em quadrinhos que era a Branca de Neve e os Sete Anões. Só que eu desvirtuei a história. Eu dizia que a Branca de Neve tinha 7 namorados, um para cada dia da semana, né? Então, era o fulano de tal, cada um tinha um nome, o Dengoso, não sei o quê, parará, e fui contando a história até o fim. Essa história, depois eu soube, né, que foi levada para um encontro religioso, né, que levaram o jornal e disseram, olha aqui, o que os futuros médicos estão fazendo, desvirtuando as nossas histórias, não sei o que, essa coisa toda, a história que eu tinha feito, né, que eu tinha desenhado, né. Pode repetir o nome do seu jornal? Toco Cru Pegando Fogo. Você pode falar de Arnaldo Albuquerque? Arnaldo Albuquerque era uma pessoa muito boa, sabe? Ele era uma família de classe média, era um menino bonito, tá? E ele tinha o dom de desenhar. Ele fazia um desenho muito legais e como eu gostava de quadrinhos, eu me aproximei muito dele porque a gente falava muito de quadrinhos, né? E eu ajudei o Arnaldo também a fazer um filme, porque ele montava, ele filmava quadro por quadro, botava a câmera aqui, era uma caixinha com uma luz embaixo e um vidro em cima. E o papel é daquele papel que, né, que meio transparente mesmo. Eu não sei qual é o nome do papel. Ele filmava quadro por quadro. Fazia o Carcará, fazia o. Ele tem outro filme animado. Foi esse que eu ajudei ele a fazer. Sabe? Eu sempre estava com ele. E o Arnaldo, a tia dele tinha uma, como é que chama hoje em dia? Onde as pessoas, é uma papelaria, onde compra caderno, compra livro, compra esse negócio, assim, tipo uma papelaria que vende algumas coisas também de livro, alguma coisa assim, essas coisas gráficas, né? E o Arnaldo ajudava lá. Era a Dita Lopes, que criava o Fernando, que é primo do Arnaldo, e ela criou também outra, a Dona Sulica, que era, no final da vida do Arnaldo, é quem protegia o Arnaldo. Ela morreu antes, deixa eu ver, morreu antes do Arnaldo, sabe? Mas ela tomava conta dessa papelaria e ela, como é que se diz assim, ficava tomando conta do Arnaldo. Né? Assim, tipo alimentação, porque a mãe do Arnaldo morava no Rio, as irmãs moravam no Rio. E tem outros parentes do Arnaldo que moravam em Fortaleza, irmãos, uma coisa assim, né? E o Arnaldo era o único dos irmãos que morava em Teresina. E a Dona Sulica, que criou a Remédios, que é a mãe do Bruno. O Bruno, você conhece o Bruno? Pois é. Então a Remédio é a mãe do Bruno, que foi criada pela Dona Sulica, que tomava de conta da Remédio e tomava de conta do Arnaldo também ali. O Arnaldo, ele se preocupava com a alimentação. Aí, café da manhã, almoço, jantar, tudo era na casa da Dona Sulica, que é do outro, morava de um lado aqui, ali do Barrocão. Era do outro lado. Né? Na esquina tem a casa da Dita Lopes, que hoje em dia é do Fernando, e logo em seguida tinha, né? Então todo mundo era conhecido ali. Então o Arnaldo, essa papelaria Antônio Lopes, ficava ao lado do jornal O Estado, do Helder. E o Arnaldo sempre estava lá no jornal. Às vezes eu ia lá, ficava lá com o Arnaldo conversando, eles desenhavam um negócio para mim aqui, né? Aí eu desenhava, assim, faz um cartoon. Eu fazia,
Aí quando eu vi, ele tinha publicado lá no jornal, levava lá dizer que era. Porque, na verdade, ele é que fazia a página de cartoon, mas ele botava o meu desenho lá também, né? Aí tem lá. Eu não sei, eu não tenho, assim, os jornais nem nada, não, mas eu sempre colaborava com isso. E o Arnaldo, como eu estava te falando, ele gostava, ele tinha uma coisa por filmes, assim, né? Por filmes, ele gostava muito de cinema, né? E como ele gostava muito de desenhar, ele começou a produzir os filmes Super 8, tá? Super 8, e ele depois, você sabe que ele teve um acidente de moto? Uhum. Pois é, ele ficou um tempão lá no hospital em Teresina, não conseguia recuperar a perna, e depois ele foi para o Rio, né? Foi para casa da mãe dele, fizeram lá, transferiram para lá e fizeram a cirurgia, fizeram um enxerto, não sei o que, fizeram um treco lá e ficou ali torto, ficou meio torto, né? Mas isso aí acho que ele já estava casado com a Lídia. Não, 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 estava não. Não, estava casado com a Lídia. A Lídia é irmã do Noronha, Uhum. a ex-mulher dele, né? Que é a mãe dos filhos, né? Sim. Do Arnaldo. Ela, deixa eu ver aqui. Sim. Aí o Arnaldo, ele era muito produtivo. Ele ficava o tempo todo. Ele andava com as canetinhas e tudo mais, qualquer lugar ele ficava desenhando, ficava, né? Ficava essas coisas todas. Legal. Pois é, era uma pessoa muito boa, inteligente e interessado também nas coisas. Pode falar sobre um sonho americano? Não, é o seguinte, na verdade, eu cheguei na casa do Arnaldo, o Arnaldo estava fazendo uns cartazes. Digo, Arnaldo, o que é isso? Ele disse, eu vou fazer um filme, já estou com o rolinho de filme aqui, tudo bem, vou fazer um filme. Digo, que filme é? Isso é um sonho americano. Aí eu fiquei ajudando ele a fazer os cartazes, né? Ele queria desenhar assim, assim, que ele desenhava a letrinha bonitinha, aí tá. Aí ele enrolava todo, deixava lá. Aí disse assim, vem dia tal aqui que a gente vai começar a rodar o filme. Eu falei, tá bom, né? Aí o filme, com quem é Arnaldo? Ah, não, vou chamar a Iê, que é a Nazaré, vou chamar o Quaresma, o Edilberto, não, as pessoas ali. Tá. Aí nós saímos com os negócios enrolados, era desse tamanho assim, um papel assim, né? Enrolado aqui assim, e fomos para começar o filme na churrascaria Avenida, que é na Avenida Frei Serafim, de frente a uma loja chamada Automac, do outro lado. Essa churrascaria Avenida, ela tinha uma boate, naquele tempo também, toda coisa tinha uma boate de dança. Eu não sei como era o nome da boate, mas era churrascaria Avenida, tinha uma boate lá. E lá tinha uma piscina também lá, tipo assim, tinha umas palhocinhas, um negócio, uma piscina. E a gente começou a fazer assim, do lado da piscina, o filme, né? Era, é, sim, aí a Iê não pôde ir, não foi. Aí foi substituída pela irmã dela mais velha, a Merilene, né? São três irmãs, a Merilene, a Iê e a outra que eu não sei o nome dela, mas eu tenho até uma foto dela ali. Aí nós começamos a filmagem. Era o seguinte, a Merilene sentava ali naquelas mesinhas, né? E o garçom vinha e servia uma Coca-Cola para ela. Ela tomava a Coca-Cola e caía e começava a sair sangue da boca aqui, né? Sangue e tudo mais, né? O sangue era o Arnaldo que fazia, aquela mistura de ketchup, não sei com o que, o Arnaldo que fazia. Aí tá. Mas aí, cadê o garçom? Quem vai fazer? Porque o Quaresma ia aparecer depois, mas o Quaresma não podia ser o garçom. Né? Aí nós pegamos o garçom da própria churrascaria Avenida, né? Aí pedimos uma Coca-Cola. Aí o garçom veio e botou a Coca-Cola assim, de qualquer jeito. Aí o Arnaldo disse, não, 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 vamos, assim, chamou ele, disse, não, ó, nós estamos filmando aqui, a gente queria que você chegasse, assim, com você, muito gentil, oferecer, colocasse a Coca-Cola para a moça aqui e tudo mais, não do jeito que o senhor fez, deixou aqui. Aí o garçom que viu que era filme, ele já fez uma pose de ator, né? Aí ele já ficou sendo. Aí o garçom ficou lá com a Coca-Cola, com a bandeja. Aí o Arnaldo disse assim: pode vir, ação, né? Aí tá, pode vir. Aí ele veio já todo, né? Aquela coisa toda, botou a Coca-Cola para a Merilene pôs assim, aí tomou.
Aí ela, né, começa a estremecer, ela cai. Aí o Arnaldo, tá bom, agora, né, vou fazer o sangue. Aí você bota na boca, né, o Arnaldo já tinha levado o sangue lá e botava na boca lá e começa a sair o sangue da boca da Marilyn. Aí, sim, aí tem, eu não sei quem é, não sei se é o garçom, não lembro agora direito, que pega, arrasta ela assim, arrasta, né? Assim, aí essa cena, foi nesse esse dia, foi, deixa eu ver que hora que foi isso, acho que foi assim, quase no final da tarde, isso aí, né? E a gente fez, aí foi embora. Nas outras filmagens, eu não fui, mas nessa aí eu tava. Mas no cartaz que o Arnaldo fez, que era Iê tá lá, Iê, Nazaré, não sei o quê, sei lá, alguma coisa assim. Mas não foi ela, foi a Merilene, a irmã dela que fez, Hum. tá? O Galvão até me perguntou, eu falei quem era, por que foi, que filme era esse. Aí eu disse pro Galvão, ele, né? E o Galvão passou aqui outro dia, ele veio do Piauí, passou aqui, conversou comigo, né? Mas antes disso ele tinha mandado mensagem para mim, perguntando sobre isso. Sim. Aí, né, o Arnaldo concluiu. Né, a história era o seguinte: a Merilene virava uma vampira, né, ele botou um dente assim, bem. O dente dele era assim, grandões assim. E ela começava a morder as pessoas, né? Aí ela morde o Edilberto, né? Ela morde. Ela fica atrás de uma grade, assim, num negócio lá, numa casa, não sei que casa era aquela lá. E ela morde. Também tem uma cena que tá a Naire. A Naire é a filha do maestro Reginaldo, que veio lá do projeto que eu te falei, né? Tá a Naire sentada assim num banquinho assim, uma coisa assim, e parece que com o Quaresma. Isso. É, E eles e, são matados. sim. E quem era mais que estava nesse filme? Quaresma, Naire, Edilberto. Eu não lembro quem era. Depois a gente vê os créditos. Hã? Depois podemos ver os créditos. Sim, tá certo, tá. Eu não. Aqueles cartazes, eu tava na casa do Arnaldo fazendo aquilo ali, botando o nome das pessoas. Ele Sim. dizendo que era Nazaré aqui, né? Porque eu acho que ele até deu uma namorada lá com a Nazaré, eu não sei. Aí, eu sei que. Sim, aí esse filme eu nunca mais tinha visto nem nada, notícia dele, né? Eu soube desse filme, quer dizer, mas eu participei disso, eu soube que tinha esse menino todo, essas coisas todas. Eu não vi depois o filme pronto. Eu só vi quando o Galvão mandou para mim perguntando quem era como é que fez aquele filme, quem foi e tudo mais. Eu informei para ele direitinho. Isso aí, né? Ele perguntou quando foi. Aí eu digo, olha, foi antes do Arnaldo quebra a perna, então foi antes de 79, 80, por aí, foi antes. Aí a gente viu alguma coisa que ele fez mais ou menos como é que chama? A datação do que é, de quando foi. Sim. Né? Pois é. De onde surgiu a ideia de fazer um filme de vampiro? O Arnaldo gosta dessa história de vampiro. Acho que tem um filme chamado Vampirações, não sei, tem um negócio de Tem. vampirações. Arnaldo vive com esse negócio de vampiro, né? Ele gostava dessa temática, como se diz, né? Tanto é que nos quadrinhos dele tem sempre um vampiro, tem sempre um negócio lá qualquer, um negócio lá qualquer. Ele tinha esse negócio lá. Aí, no dia que eu cheguei, ele não me falou, mas ele já tinha esse roteiro. No dia que eu cheguei na casa dele, que ele estava fazendo os cartazes, aí ele disse que é o sonho americano. Eu nem sabia o roteiro, nem nada. Eu fui ajudar ele a fazer o filme, depois é que eu soube como é que era a história, né? Aí o Quaresma entrava, a Naide também, né? Aí dessas pessoas, do jeito que ele fez, sabe? Mas o roteiro é da cabeça dele, negócio de vampiro, essa coisa toda, sabe? Não, não, Aí um sonho americano é esse, a Coca-Cola, aquela coisa toda, sabe? A gente não tinha nenhuma depreciação sobre a Coca-Cola, não, sabe? Eu não sei, assim, qual foi a inspiração, qual foi a coisa que o Arnaldo pegou. Como Arnaldo enxergava os Estados Unidos e o imperialismo cultural? É porque é o seguinte, olha, o Arnaldo, ele gostava muito dos quadrinhos, todos os quadrinhos. E ele gostava de tudo. Eu até comentava com ele que eu gostava muito. Tinha uma revista em quadrinho brasileira chamada Terri. Era o terror de rir. Terri.
que era uma bruxa, a Lucivalda. A Lucivalda, a personagem, era a bruxa caixa alta, que chamava Lucivalda, a bruxa caixa alta, revista Terri. O Arnaldo gostava muito, eu gostava muito também. Então era uma história assim, tipo bruxas, mas uma história de humor, de um humor. E era uma coisa assim que era nacional. O Arnaldo sempre gostava do negócio nacionalista, tanto é que na capa da revista, da primeira edição da revista dele, não sei se você conhece, eu estou com ela aqui, eu vou te Humor mostrar. sangrento. Amor Sangrento. É o Arnaldo, o desenho da capa é o Arnaldo com a batuta assim na mão, tipo um maestro, ordenando a morte dos heróis de quadrinhos. Capitão América, o Mickey, quem era mais? Todos eles, né? O Arnaldo, as pessoas estão aqui com uma caneta na mão, é uma caneta, para matar. Eles estão num paredão de fuzilamento e as pessoas vão, o Arnaldo vai ordenar a morte deles. Quer dizer, era uma coisa nacionalista, né? O Arnaldo era muito nacionalista nesse ponto de vista aí, sabe? Ele gostava disso. O Arnaldo era uma pessoa bacana. Entendi. Tinha umas ideias malucas, mas era muito bom. Pode falar sobre coração materno? É o seguinte, a gente gostava sempre de beber uma cerveja ali perto da casa do Durvalino, que era do Avenida Frei Serafim. Do outro lado, o bar chamava Gelate, porque era a marca do sorvete e tinha uma placa lá, Gelate. Vamos no Gelate, a gente bebia ali. E um dia à tarde, a gente foi na casa da casa do Valente, ficar quase de frente. A gente foi na casa do Valente, né? Foi eu, Edmar, e estava lá a Franci, que era namorada do Durvalino, nessa época. A Franci com o Durvalino e eu, Edmar. Aí fomos lá. E o Caetano tinha gravado o Coração Materno. A música é uma música antiga, é uma música grande. E o Caetano gravou, ele fez uma versão que é menor, no disco Tropicália. O disco de Tropicália mesmo, o Caetano gravou Coração Materno. E o Edmar descobriu, não sei se foi Edmar, né, que o tamanho da música Coração Materno, o Caetano gravou, era o mesmo tamanho do tempo do rolo de filme, né? Aí, e a gente ficou fascinado pela versão do Caetano, a gente achou ótimo, a gente conversava, a gente fazia aquela coisa, né? E lá surgiu a ideia de fazer o Coração Materno. Vamos fazer o Coração Materno. O Edmar já botou na frente, o Duvalino achou ótimo, mas aí o Noronha não estava nessa história, não. Acho que o Edmar que comprou o filme, né? Era só um rolinho de filme mesmo, sabe? Era o Coração Materno. Aí, vamos fazer, vamos, tá. Aí tá. Aí eu disse assim, bom, o nome, vou deixar que eu faço o cartazinho com o nome Coração Materno, eu faço. Mas aí eu pensei que fosse só colocar no início, Coração Materno, mas aí depois eu esqueci que tinha que botar o nome dos atores, os créditos todos, né? E eu só fiz o cartaz de Coração Materno. Aquele cartaz que aparece com o coração pingando assim, foi eu que fiz. O Haroldo aproveitou, né? Aproveitou isso aí também. E nós fomos saindo para filmar. Assim, aí quem faz o Camponha? Disse, o Camponha é sua amada. Aí quem faz? Aí vamos chamar o Baiano. Né? Todos chamavam o Baiano, ele ia, tranquilo. Né? Ele adorava esses negócios. E a amada foi a Franci. Né? Franci, que era namorada do Valendo, que é prima do Haroldo. O nome dela é Franci Barrada, o Haroldo Barrada, né? Barradas. Aí ela. A mãe, ela. E a mãezinha? Aí vamos falar, né? Arranjaram a mãezinha, que era a tia do Noronha. Aí entra o Noronha na jogada. O Noronha não participou de nada, não. O Noronha arranjou a tia dele para fazer a mãezinha, né? Porque a história, o seguinte, o cara tá paquerando a mulher, tá querendo namorar a mulher, ela disse só dá para ele se ele trouxer o coração da mãe, né? Aí ele sai correndo, né? E vai pegar o coração da mãe para trazer para ela para consumar o namoro e tudo mais. Tá, mas aí era engraçado. Tá, aí fomos filmar na parede da igreja do Amparo, ali de frente ao parque. Nós pregamos os cartazes e o Edmar que estava filmando. O Edmar pegou, filmou. Aí entramos naquele parquinho que tem lá perto do mercado
filma num banquinho que dá assim pro lado do mercado mesmo. Aí o baiano com a França namorando, fazendo a coisa toda, né? Sem som, mas assim o gesto dizendo. E ela, aí, como, né? Dizendo que depois a gente ia colocar a música, aí a gente sabia o que que era, né? Aí, que era aquela coisa toda. E fomos. Sim, aí saímos de lá, né? Deixa eu ver como é que foi o restante da coisa. Sim, aí o baiano sai correndo para buscar o coração da mãezinha, né? E não sei se teve alguma outra coisa. Não, não. Aí é o seguinte, a cena da mãezinha. Aí a tia do Noronha mandou dizer que não ia fazer mais não. Se negou a fazer. Disse que não ia fazer o coração materno. E a gente estava na casa do Duvalino, bem na Frei Serafim. Tem um andar aqui em cima, que tem assim um janelão, tá lá para fora, para a avenida. E a gente, como é que a gente vai fazer? O baiano estava lá, a gente comprou um coração, né? Comprou um coração de boi, né? Aí fez o sangue também, tipo que o Arnaldo fazia. E esse coração ficava na geladeira lá, né? Às vezes a gente saía com o coração. Aí tinha uma cronista social, chamada Elvira Raulino, que ela noticiou no programa dela do rádio, né? No rádio, foi no rádio. Que o Duvalino era uma pessoa que saía no Crônica Social, aquele negócio todo, né? Então ela disse lá, Elvira Raulino, se vocês encontrarem os rapazes com o coração na mão, não se preocupe. Não. São as filmagens de coração materno com o Duvalino, não sei quem, que ela queria noticiar o Duvalino, né? Aí tá certo. E a gente tá para filmar a cena de assassinar a mãe, matar a mãe e pegar o coração e levar. E não tinha mãezinha. Aí a gente tava na janela, eu do Valendo, e perguntando como é que a gente vai fazer, como vai fazer. Aí passou a Eliane. Eliane, tinha o apelido dela pra gente lá, carinhoso, era Lani. Aí a Lani tinha aquele cabelo black power desse tamanho aqui, assim, né? Aí o do Valendo, oi Lani, oi do Valendo. Assim, tá? Aí disse assim, pega ela, alguém falou, pega ela pra fazer a mãezinha. Não, ela é muito nova, não dá para fazer, não sei o quê, e o cabelo dela também. Não, chama. Aí chama a Eliane. Oi, Eliane, oi, Lanice, entra. Aí entrou, a gente está precisando de uma pessoa para fazer a mãezinha aqui, né? Aí ela já ficou toda interessada, querendo ser. Não, mas você não vai olhar para a câmera de jeito nenhum. Aí o Duvalino trouxe um vestido da mãe dele, vestido na Eliane, um vestido cafona, e quem que foi? Não sei se foi o baiano, não sei, pegou um pano, amarrou assim, tá? O cabelo dela, aquela black, ficou assim, tá certo? Amarrou aqui e botou ela em frente a um oratório, rezando, né? Rezando. Não olha para a câmera, não olha para trás, não olha para a câmera, senão já viu. Era a mãezinha. Aí escureceu assim, porque apagamos assim um pouco, a luz ficou, né? E o baiano pintou a cara de roxo, não sei de quê, aquela coisa todinha. Aí lá vem o baiano todo dramático com a faca na mão, assim, né? Ele vem assim, com a faca, aí vai avança para cima da mãezinha rezando, aí corta, quando a outra cena já é a Eliane no chão, mas estava escura, a coisa assim, escureceu aquela parte toda para não aparecer o rosto dela. E ele uma faca, pegou aí o coração, o sangue, pegou o coração, aí na hora que ele pega o coração, ele levanta assim, né? Ele levanta como se fosse assim, vitorioso, peguei a coisa, né? Aí pronto, corta. Aí a gente vai lá pro parque, né? Onde ele tinha prometido levar o coração para a França, né? Aí chega lá no parque, o baiano com aquele coração na mão, com aquela, né? Deixa eu ver se ainda estava com a cara pintada. Não, estava não. Acho que não estava mais, não. O coração na mão e ela sentada aqui, assim, no banquinho. Aí ele senta e oferece o coração para ela, né? Aí ela aceita ele como namorado. Aí a outra cena, já deitado no chão, ele em cima dela, como se fosse estivesse trepando, né? Tá, aí o pessoal passando, isso, dá-lhe. Aí pronto, foi esse o filme original.
Foi muito legal, foi muito bacana. E nós, no dia de receber o Quem filme, dirigiu o original? o Edmar, O Edmar. Edmar e do Valino. Tá. Edmar e do Valino, os dois, né? Então, como o Haroldo entrou na cena aqui? O Haroldo não estava. O Haroldo estava a Franci, que era prima dele. O Haroldo não estava lá. O Haroldo fora. Aí tá. Mas aí, no dia como é que chama? De receber o filme, a gente ficou todo alegre e contente. Eu não sei se a gente viu o filme. Não, acho que nem vi o filme. Não tô lembrado direito, não. Mas a empolgação era tanta que a gente tava lá, tava tudo, vamos ver, não sei o que, aquela coisa toda, e deixou o filme em cima do sofá. E na casa do Valente tinha um cachorrinho pequeno chamado Mug. O Mug, a gente saiu para fazer não sei o quê. Não sei o que que a gente foi. Eu acho que a gente não saiu da casa do Valente, não. Estava num lugar assim. Quando a gente voltou, o Mug tinha mordido o filme todinho, deixou o filme todo esculhambado. O Edmar ficou puto, o Edmar ficou tão puto da vida com essa história, pô, do Valino também, todo mundo ficou chateado com essa história todinha. Tanto é que depois, quando eu passava lá na casa do Valino, passava embaixo, eu, o Edmar, o Mug latia lá dentro, o Edmar pegava uma pedra e jogava. Cachorro, filho de uma égua. Ah, mas era engraçado. Era uma espécie de curtição da gente. A gente fazia uma coisa, sabe? Era super legal. Era bem bacana, né? Aí o Baiano ficou puto, que deu toda a performance dele, né? E aí ficaram os pedaços do filme. O Haroldo pegou os pedaços do filme e fez outro filme. É um filme dentro do outro lá, essa história, né? O filme pegou os pedaços do filme que ele conseguiu salvar e fez o outro filme, tá? Eu acho que eu vi, eu não lembro não, faz tempo que eu vi esse negócio, né? Eu te passo. Tá, mas eu já vi sim, já vi. Eu quero ver de novo, sabe? Porque eu vou vendo e vou deixando para lá, né? Deixando. Mas o Haroldo pegou, que fez bem legalzinho o filme, ficou bem bacana, sabe? O Haroldo era uma pessoa assim, meio, como é que se diz assim? Não era introvertido, não, mas ele era assim, reservado, né? Ele era físico, ele morava em Maceió, e depois ele foi fazer um negócio lá em Uberlândia, não sei, Uberlândia, acho que é Uberlândia, né? E quando ele estava lá, ele foi encontrado morto depois. Acho que teve um problema cardíaco, um negócio qualquer, né? Mas era uma pessoa muito interessante. E a mulher do Haroldo, que ele estava casado lá em Maceió, era uma pessoa super interessante, a Regina. Super legal, muito legal, eu conheci, muito gente boa. O Haroldo era assim meio introvertido e ela era o contrário. Mas era muito legal, muito bacana. Você quer falar sobre algum outro filme? Ah, sim. Isso aí foi só o Edmar com as coisas da Dora. A Dora era uma. Seguinte, deixa eu falar. A mãe da Dora tinha um cartório. Um cartório. E naquele tempo era o seguinte: as mulheres casavam virgem, tudo era. Como é que se chama? Elas, digamos assim, eram as meninas que eles chamavam de sociedade, saíam na crônica social, não sei o que negócio todo. E a Dorinha era uma menina bonitinha, era bem legal. Aí a Dorinha resolveu sair e deu para alguém. Aí a família disse, não, você já tá, né? Aí a Dora disse, brigaram com a Dora. E a Dora, que era meia, né, desceu pro cabaré. Então eu vou ser prostituta. Porque naquele tempo a prostituta era no cabaré, tinha os cabarés lá, né? E a Dora foi. Queria nem saber. Aí depois a Dora ficou maluquinha, ela andava lá pela Avenida Frei Serafim ali no meio, tá? Ela não fazia assim programa nem nada não, sabe? Mas ela andava toda arrumada, toda enfeitada, era gente boa pra caramba. Mas a Dora pirou da cabeça de vez, ela pirou que foi preciso fazer tratamento psiquiátrico. Eu trabalhava numa clínica ali perto da casa do Valente, perto do Gelate, onde a gente ficava, ali chamava Clínica Promente, e a Dora estava internada lá. Como a Dora gostava de beber cerveja com a gente lá no Gelate, e ela não podia sair da clínica, ela tomava um medicamento psiquiátrico e depois tinha que dormir. E quando eu era plantonista, ela queria sair.
ela ia pra cima de mim pra eu liberar ela, pra ela ir lá pro ginásio beber. Eu falei, ó, não, pode não, de jeito nenhum. Aí ela queria sair, aquela coisa toda. E ela era uma figura. Ela se enfeitava toda, se arrumava e passava para cima e para baixo, aquela coisa toda. E o Edmar gostava muito dela. E fez esse filme com ela, a Dorinha. Era gente boa pra caramba. Eu não dei nem muita atenção depois. Eu não sei se eu vi, sabe? Porque esse filme eu fui vendo e sabe, foi passando. Tá, foi passando. Pode falar sobre o Gilete com banana? Sim, sim. Esse filme ele foi feito ali na praça da Igreja de São Benedito, ali naquele gramado onde o pessoal se reunia para fazer o jornal, o Grama ali, ali. Era bem de frente um bar chamado Farmácia, Bar Farmácia. O bar chamava Farmácia é porque, na verdade, ele era uma farmácia. Aí o dono da farmácia faliu, tiraram o bar, ou tiraram a farmácia, e o homem botou o bar e esqueceu de tirar o letreiro de cima, a farmácia, né? E ficou o bar. Aí então a gente chamava de bar farmácia, ali. E foi feito bem no gramado, né? Era o Gordo e o Edilberto, os dois. Gilete com banana, né? Eu sei que, deixa eu ver aqui, quando eu lembro um pouco desse filme também. Era abria a braguilha aqui, tinha uma banana aqui, e acho que era Edilberto ficava tirando um pedacinho da banana, comendo a banana aqui. Ele cortava com a gilete, ficava comendo a banana, né? É, na verdade, tem uma música do Jackson do Pandeiro chamada Chiclete com Banana. Eu acho que foi uma coisa assim, mais ou menos paralela às vezes que o Arnaldo queria botar, de chiclete com banana, ou de gilete com banana. Isso aí. É bem curtinho, sabe? Mas é todo bem feitinho o filme, é bem legal. Mas ele tem uma mensagem atrás do filme. O que significou o filme? Como sonho americano, ele é mais alegórico para algo? Não. Era uma curtição do Arnaldo mesmo. Podia até ser uma coisa com a música lá. A música diz chiclete eu misturo com banana, né? Gilete com banana. Eu não sei, não sei. Mas era muito curto, o filme é bem curtinho mesmo. Mas é bem legalzinho, bem legal, Gilete com banana. Tá bom. E quanto a Davi Aguiar? Na verdade, o Duvallin queria mostrar os amigos, todos, no filme. Porque o Davi era uma pessoa muito legal. Era uma pessoa muito bacana. Era tipo assim, um hippie. Conta sobre ele. Pois é, mas o Davi era de uma família também de classe média mais, né? E foi estudar fora, né? Eu não sei se foi em Belo Horizonte. Eu acho que foi em Belo... Fortaleza. Não, primeiro foi em Belo Horizonte. Entendi. Ele era de uma família que eu acho que o tio, não sei quem, foi até governador, o Eurípides de Aguiar, né? E eu não sei se era a tia dele, a parente dele e tudo mais, né? Que naqueles tempos que era tudo conservador, ela apareceu numa festa com vestido que era aquele vestido que ficava aqui assim, que não tinha alça nem nada, chamava Tomara que Caia. Foi a primeira mulher a usar no Piauí o vestido Tomara que Caia. A dona Genu Moraes, ela já faleceu. E parece que a dona Genu Moraes, parece que ela andou até namorando depois, de velha, com o pai do Torquato, seu Edir. Uma coisa assim. Aí tem essa história. Dona Genu Moraes foi a primeira mulher a usar a Tomara que Caia, que era usado para a época, né? Então, o Davi, depois que ele voltou para Teresina, o Davi era uma pessoa assim tranquila. Ele andava num jipe, né? Eu andei até algumas vezes no jipe dele, ele conversava assim, uma coisa assim, né? Eu gostava muito de droga, mas a droga naquele tempo não era cocaína nem nada, era maconha. Então, o Davi gostava muito de fumar um baseadinho para cima, aquela coisa toda, né? E ele, depois que ele foi para Fortaleza, aí sim, ele teve a fase em Fortaleza, não sei que tipo de coisa que ele se envolveu com traficante, mas ele foi morto lá, em Fortaleza, né? Mas a primeira coisa, o lugar que ele saiu, eu acho que foi Belo Horizonte. Eu não tenho certeza não, mas eu vou até perguntar para alguém depois. Eu acho que foi Belo Horizonte. Sim. Mas aí o Duvalino pegou o tema Davi, aí mostrou os amigos todos. Tem todo mundo lá, né? Tem o Vitório, tem
Quem era mais? Ah, não sei. Aquela turma toda que estava por lá, o do Valendo mostrou no filme. Eu vi esse filme. É. Você pode falar sobre Guru das Sete Cidades? Aí, o seguinte, que tinham feito o filme com incentivo também do governo, aquela coisa toda, né? Aí era a Regiane Moraes, acho que é a Regiane Moraes, aquela atriz toda bonitona. A Regiane, não, melhor não, Regiane Medeiros. Medeiros. Regiane Medeiros, eu não sei quem era o ator. Então eles foram assim, tipo, patrocinado pelo governo do estado, tá? Patrocinaram o filme, o Guru das Sete Cidades, e tudo bom, passou. É um filmezinho que eu nem acho grande coisa, mas tudo bem. Mas aí o Noronha resolveu fazer o Guru das Sete Cidades, né? Que era assim uma paródia lá pro outro. Aí a temática do Noronha era sempre a temática metida assim, a gay. Assim, tipo, meio gay, né? Aí ele chamou o Noronha, foi o Noronha, eu não fui nesse negócio, foram para Sete Cidades. Foi o Edmar, Duvalino, Baiano, quem era a outra? Tem uma menina, a Claudete, não lembro se era a Claudete, não sei. E o Arnaldo, que ia filmar. O Arnaldo. O Noronha foi num carro, não sei quem foi com ele. Acho que o Arnaldo e outra pessoa lá. E o Baiano tinha um carro, né? Que era acho que era um carro Ford, era marrom. E o apelido do carro era Abacatada, né? O Abacatada era o carro do Baiano. Aí foi do Valeno e Edmar. Eles estavam atrás, agora eu não sei quem estava na frente. O Edmar também não lembra, não. Tá? Mas eu não estava nessa empreitada dele, não. E o Noronha foi, e eles foram atrás. E o carro capotou, virou, né? Naquele tempo a gente colocava fita para tocar esse negócio todo. Então capotou o carro. Diz que nessa hora que capotou, o carro ficou com os pneus para cima, o Durvalino e o Dima se abraçaram. Aí a música que estava tocando era aquela música Pérola Negra. Aí assim, tente passar pelo que estou passando, sabe? Aí saíram, diz que parou um ônibus, que o pessoal desceu para ajudar a desvirar o carro lá, botar o carro. Eu não sei como terminou essa história. Eu sei que eles chegaram lá para fazer o filme, né? Na sua opinião, por que esses filmes são importantes para a cultura piauiense? Na verdade, é o seguinte, na verdade, a gente fez isso e deixou para lá. A gente não sabia nem, como é que chama, que era tão importante assim. De repente, aparece alguém escrevendo sobre esses filmes, sobre os nossos jornais, sabe? E ficam perguntando. Teve gente que fez, como é que chama? Tese de doutorado, esse negócio em cima desse trabalho da gente. A gente não achava que era. Quer dizer, a gente fazia, mas não achava que as pessoas, como era uma coisa assim, como você falou, que era meio marginal, que as pessoas, né? Mas veio essa geração e começou a dar valor ao que a gente fazia. Por que isso? Porque eles estavam sem nenhuma produção, sem nada para fazer mesmo. Aí começaram a fazer coisa em cima, e inspirado nisso, teve muita gente que fez música, fez tese de doutorado, fez artigo para jornal, essas coisas todas, estudos a respeito disso, né? Aí acho que a gente nem sabia que era importante, né, para esse pessoal aqui. Mas eles começaram a falar sobre a gente, discutir sobre esse trabalho. Então, foi bom para a gente. O Edmar gosta disso aí. Foi bom por mim. Eu não. Mas o Edmar gosta muito. O Edilberto, ele esquece de tudo. O Edilberto é meio esquecido. O Edilberto participou de um monte de filme. Mas ele não lembra nada. Eu pergunto para ele, ele não lembra muita coisa, não. Né? Aí depois, Gilberto, era fulano de tal. Ah, era mesmo. Sabe? A gente começa a falar e ele fala assim, não, era assim, tudo mais. Tá? Mas quem gosta disso mesmo é o Edmar. O Edmar está sempre fazendo isso. E o Galvão é o nosso, como é que te diz assim, é o nosso arquivo, que ele gosta de guardar tudo. Mas deixa eu te contar uma história aqui. Sim, numa dessas idas para Teresina, aí eu encontrei com o Zé Alencar. O Zé Alencar é daquele filme lá do Pará, né?
Eu acho que eu tenho um filmezinho com ele, com o Zé Alencar, a Ruth e o Gordinho. É porque eu fiz uma música e a gente foi para Tutóia e eu filmei a gente tocando. Tá comigo. Eu vou procurar Vamos. e se eu achar eu mando para você, Tá. tá? É porque em 2009 foi o ano lá que o Obama foi eleito e assumiu depois. Aí disse que era o ano da mudança, né? O carnaval, acho que era 2010, ou era 2009 mesmo? Era o ano da mudança, o ano que o Obama ia assumir. Então a gente tinha o Bloco do Camorim. O Bloco do Camorim era um bloco que os meninos lá do Rio fizeram, que era de um dia desse de carnaval na casa do Adilberto, lá no Camorim. E todo ano tinha um samba enredo, eles faziam. E nesse ano eles abriram o samba enredo para quem quisesse fazer. Aí, né, o tema era a mudança. Aí eu fiz uma música, o Galvão fez outra, aí não sei quem fez mais outra, um monte de gente fez. A minha foi até escrita naquele festival como é que chama? Aquele festival da TV Globo. Como é que chama? Da Fundição Progresso, né? O Pereira me disse que ela não foi classificada porque eu escrevi no último dia, porque eles já estavam lá com tudo já, né? Ele disse a tua música era para ganhar. Aí eu falei, não, tudo bem, tá certo, Pereira, obrigado. Aí ele disse, mas foi no último dia, eles só receberam e pronto, tá certo. Mas aí a gente eu fiz essa música e o Zé Negar gostou muito. E nós fomos passar o Ano Novo em Tutóia, no Maranhão, ali, de lá de Parnaíba, Piauí, na praia. Uhum. E o Gordo foi encontrar a gente. Você foi de Fortaleza, encontrou com a gente lá, né? E eu tenho até a foto também do Zé Alencar com o Gordo e o irmão do Edmar, o Moisés, que também chegou lá também. E no dia lá, na pousada, que tinha assim umas palhocinhas lá, o Zé Alencar com aqueles tamborzinhos lá, como é que chama? Surdo, sei lá como é que chama, que treco. O Gordo tocando violão e a Ruth tá cantando junto comigo, mas eu estava filmando. Aí a minha música lá, né? Que legal. Aí eu vou mandar para vocês essa Tá bom. coisa lá.